Bom, eu gravei aqui um vídeo ontem falando sobre câmbio fixo, né? Eu quero dizer para vocês que eu não defendi a ideia do câmbio ser fixo, né? Eu simplesmente não entendo do assunto. Eu não entendo do assunto. Então, se é câmbio fixo, ou se vai haver bandas cambiais, ou se o câmbio é flutuante, né? Eu não entendo sobre isso. Eu simplesmente é um assunto que eu não domino, que eu não conheço e que eu só fiz algumas elucubrações a respeito, né? Então, você imagina o seguinte, se o câmbio fosse fixo, você não estaria protegendo um pouco mais a moeda de especulações, de gente apostando contra a moeda nacional, como é o real, né? E gente fazendo isso por escusos interesses políticos, né? Então foi isso, eu só quis questionar e entender um pouco mais para quem sabe mais de economia do que eu, quem sabe mais sobre câmbios do que eu, poder me ensinar, né? Eu poder aprender com isso. Bom, uma pessoa veio aqui, eu infelizmente já procurei aqui nos comentários do YouTube, não acho o comentário dela. Eu já procurei em outras redes sociais que eu postei esse vídeo também, não acho o comentário dela. Então eu peço desculpas, que eu gostaria de citar essa pessoa nominalmente, mas não vou poder fazê-lo, né? Agora, então me desculpe, você que me ajudou porque fez um comentário pertinente, eu não tenho como citar teu nome. Bom, mas eu lembro o que a pessoa dizia. A pessoa dizia duas coisas, dois argumentos a favor do câmbio flutuante, né? Que era o quê? O câmbio fixo, quando você vai fixar o valor do câmbio, pode haver manipulação do governo, não necessariamente desse governo, mas de qualquer governo, para botar o valor de câmbio que desejar. Bom, me parece um excelente argumento. Você tendo câmbio flutuante, você não tem isso. Quem vai definir é o mercado, né? O câmbio fixo, ele poderia estar sujeito a essas injunções políticas, né? E para se chegar ao valor desse câmbio. A única coisa que eu não entendo é o que um governo ganharia, né? O que um governo ganharia fazendo isso, definindo arbitrariamente o valor do câmbio fixo. Ele ganharia porque poderia mascarar a inflação? É isso? Mas deixa eu entender, se o câmbio é fixo, então os custos dos insumos vindos do exterior, eles não vão crescer. E se eles não vão crescer, a inflação também não cresce. Ou pelo menos cresce menos. Ela depende de outros fatores, mas não do câmbio. Eu estou errado? Posso estar, gente. Eu não estou fazendo isso de deboche, não. Posso estar, né? Mas eu quero argumentos, né? E o segundo ponto que ele dizia, o câmbio fixo, ele desestimula as empresas estrangeiras que investem no país a continuarem investindo, né? O câmbio flutuante, ele daria uma maior segurança para essas empresas. Mas deixa eu entender também, as empresas não vão receber em dólar? Então o que interessa a cotação cambial para elas, né, que vão receber em dólar, né? Interessa para as empresas que estão aqui, que estão pagando em dólar, porque dependendo qual é o valor do dólar, elas pagam mais ou pagam menos, né? Mas para as empresas estrangeiras que recebem, elas estão recebendo em dólar. Então isso não se altera. Bom, eu posso estar falando aqui as maiores asneiras, as maiores burrices, né? Eu acho que a pessoa que me mandou, embora claramente ela não seja de esquerda, né? Mas não ser de esquerda não é pecado. O que é pecado é ser fascista, né? E não me parecia o caso dela. A pessoa estava bem intencionada e me ajudou, né? Mas eu ainda permaneço com dúvidas, né? De modo que, se você domina esse assunto, se você tem conhecimento, se você lida com câmbio no dia a dia, e você puder me explicar isso direitinho, eu te agradeço muito. A contribuição da pessoa foi legal, foi bacana, né? Os pontos de reflexão são interessantes, né? Mas eu gostaria de jogar mais luzes a respeito desse assunto, se fosse possível, né? Porque um economista, eu acho que era o Mário Henrique Simonsen, que falava isso, né? Ele dizia assim: juros aleijam, câmbio mata. Bom, então eu queria saber mais sobre o assunto.
Gente, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado aí. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e vou fazer para vocês 6 pedidos. Primeiro, se inscreva aqui no canal. Segundo, dê o like, faça agora para não esquecer daqui para o final do vídeo. Terceiro, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também faça agora para não esquecer até o final do vídeo, né? Quarto, se você quer entender também melhor esse assunto sobre câmbio, né, e paridade cambial, modelos cambiais e tudo isso, você compartilha esse vídeo, sobretudo para quem conhece, porque aí as pessoas podem dar uma ajuda no entendimento, né? Quinto, eu tenho mais de 1.600 vídeos gravados aqui no canal, então se você quiser assistir alguns deles, eu agradeço muito e fico honrado, né? E sexto, eu peço uma contribuição financeira aqui para o canal, como vários criadores de conteúdo no YouTube fazem, né? Se você puder, quiser e tiver condições de fazer a contribuição, faça no valor que quiser ou puder. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o meu número de Pix, né? Bom, eu fiz aí 6 pedidos, né? Se você puder atender alguns deles ou todos deles, eu fico muito agradecido, como agradeço também a assistência deste vídeo. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.